Senhor. Nós somos gratos a Deus por esta oportunidade. E eu falo isso não por um clichê, mas de fato, de coração. Estamos hoje, nosso primeiro dia de férias, e eu tenho a grata satisfação de estar com toda a minha família no primeiro dia de férias. Posso acompanhar a diaconisa Daniela, Nicolas, Henrique. Essas flechas que o Senhor me deu são homens gerados desde o ventre. Eu não tenho dúvida de que, pela misericórdia de Deus, também serão grandes homens de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor João Dário, missionária Júnior, diaconisa Gisele, São esses homens, essas mulheres. Eu costumo brincar e dizer que eu tenho pelo pastor João Dário um apreço como que de um pai. E a gente precisa exercitar esse apreço, porque o pastor João Dário, de vez em quando, ele nos faz uns pedidos que, se fosse um pastor qualquer, nós não atenderíamos. Mas aí, quando ele é um pastor pai, quando é quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estava o tempo todo ali recebendo de Deus na consagração e pensei, por que ele faz isso comigo? Mas tem resposta que a gente vai ter só na eternidade, Domingo nós tivemos pela manhã na escola bíblica dominical, depois 2 horas de reunião com o corpo de obreiros, de líderes de departamento, à noite um culto de Santa Ceia e posse da nova liderança, e o pastor João Dário simplesmente achou por bem me honrar com esta oportunidade. E eu louvo a Deus, porque quando o salmista ele vai expressar a misericórdia de Deus, ele vai usar com muita maestria o fato de pegar a estéril e torná-la mãe de filhos, e o solitário habitar em família, e tirar do monturo e colocar ao lado de príncipes. E é assim que o nosso Deus faz. E nenhum das meus sonhos mais insanos eu imaginaria cultuar a Deus ao lado do pastor Robson. Então Deus, ele é aquele que faz a promessa e que ele cumpre. E isso muito me honra, irmãos, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e que de maneira alguma eu teria o privilégio e a honra se não fosse a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida deste homem, missionária Vânia, que por tabela e por herança, eu vou chegar no céu e vou perguntar a Deus como é que é essa questão de herança. Porque geralmente o filho não faz nada para merecer e recebe, Ele, por tabela, essa amizade por herança, eu não fiz nada para merecer, mas aí eu me apresento como filho do João Dário e Deus vai dando graça ao filho dele. Presbítero Fabrício, evangelista, ligado a todos os ministros aqui da tribuna. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Fábio, que prova você me colocou em vão. Mas Deus ele é bondoso. Amém? Eu sou feliz e grato pela vida de vocês aqui. O pastor João Dário falou que eu preciso ser fiel ao tema, e eu assim tentarei. Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 34, o versículo de número 21. 2 Crônicas 34, versículo 21.
diz assim a palavra do Senhor: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós por não terem os nossos pais guardado a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo o quanto está escrito neste livro. Amém? Quantos ainda não desejam ouvir Deus falar, diga eu. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele vai narrar um período da história de Israel, em sequência a algumas atividades permissivas e permitidas por Deus, porque todos nós sabemos que o povo de Israel, ele sempre foi um povo escolhido por Deus, um povo a qual Deus se aliançou desde o início, quando ele fez a promessa e a aliança com Abraão. Quando ele chama Abraão para fora da tenda e faz a promessa e jura para Abraão, dizendo que em ti seriam benditas as famílias da terra, e a partir da sua descendência ele estaria iniciando uma nação que ele haveria de tomar para si. Nós bem sabemos que diante das genealogias de Abraão, Deus, ele vai ao longo da caminhada, ele vai cumprindo paulatinamente as etapas da promessa e da aliança que ele havia feito com Abraão. É interessante que nós observamos que o Deus que ele faz a promessa, ele é o mesmo Deus que vela pela promessa. E é bom que nós começamos a compreender o que Deus tem para as nossas vidas no dia de hoje e de forma profética, para que o ano de 2026 nós compreendamos aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Porque quando ele vai chamar Jeremias e vai trazer para Jeremias a visão, ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, você está vendo a amendoeira, a vara da amendoeira? Sim, Deus. Pois bem, Jeremias, eu velo para com a minha palavra para ser cumprida. Jeremias precisa entender que o mesmo Deus que lança a promessa, o mesmo Deus que lança a palavra, é o mesmo Deus que acompanha cada passo do cumprimento da palavra. Você precisa entender que, independente da circunstância e da situação que esteja a tua vida no dia de hoje, o Deus que disse ao teu respeito, ele permanece caminhando ao lado da palavra para fazê-la cumprir na tua vida. O interessante é que quando nós olhamos para esta situação, a gente acha que a palavra que é lançada, quando chega ali na porta, ela vai ser cumprida. Mas quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos que o Deus da palavra que falou para Abraão, ele vai passo a passo cumprindo até chegar na nação de Israel. E aqui nós precisamos entender isso, que a palavra ela não está presa ao tempo, a palavra ela não está presa à circunstância, a palavra ela não está presa ao ambiente favorável, a palavra ela ainda permanece presa ao dono da palavra. Se está no deserto, o povo vai crescer. Se está no cativo no Egito, o povo vai crescer, porque o ambiente não é favorável, o governo não é favorável, mas o Deus da palavra, ele permanece velando para que a palavra seja cumprida. A gente precisa compreender
Porque como seres humanos que nós somos, nós olhamos para o ambiente, nós olhamos para a situação, nós olhamos para a circunstância. Só que o nosso Deus, Ele não olha para essas coisas naturais. Ele simplesmente fala, vela e cumpre pela palavra. Eu não sei qual é a circunstância ou a situação que você está vivendo, mas se você está debaixo da palavra, creia que o dono da palavra, Ele permanece velando para que ela seja cumprida. Sidney, por misericórdia, me dá um pouco mais de retorno, o máximo que você conseguir, sem microfonia. Por favor, senão eu termino meus dias hoje. Agora nós chegamos até o momento que Deus, guiado pela palavra, instaura para si o povo de Israel. O povo de Israel agora é vista como uma nação. O povo de Israel agora é vista como um povo de Deus. O Salmo 126, ele vai dizer que quando o Senhor nos tirou do cativeiro, dizíamos entre nós: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas o testemunho, ele não fica somente em nós, porque o salmista, ele vai continuar dizendo: e diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, porque aqueles que estão ao nosso redor também sabem quem é o nosso Deus. O povo de Israel agora é conhecido como o povo de Deus, como o povo de Yahvé, como um povo que liberta com mão forte do cativo. O povo de Israel agora é reconhecido não por aquilo que eles foram, mas pelo Deus que eles têm. O povo de Israel agora ele não é conhecido por um povo violento e conquistador, mas é conhecido pelo Deus que faz milagres. Eu quero que você entenda algo nesta manhã. Você não é conhecido por aquilo que você fez, pelo passado que você carrega, pelos pecados que você cometeu. Você hoje é reconhecido pelo Deus que habita na tua vida, pelo Deus que transformou a tua história, pelo Deus que mudou a tua caminhada e fez grandes coisas na tua vida. O povo de Israel agora não é mais lembrado como um povo escravizado no Egito, mas é um povo lembrado por aquele que o Deus que fez o mar vermelho se abrir, para que a palavra seja cumprida. O Deus que fez naufragar Faraó e todos os seus cavaleiros. Para quê? Para glorificar Israel, para fazer Israel famoso? Não. É para Israel entender que o Deus que faz a promessa, Ele cumpre a promessa. Deus não faz os milagres para que o nosso nome seja reconhecido. Deus faz o milagre para que o nome dele seja visto na nossa vida. Só que chega um momento que Israel não quer mais. Israel não quer mais a glória só para Deus. Israel quer ser igual às outras nações. Israel vai consultar a Samuel e vai falar assim: ah, Samuel, nós queremos um rei para nós. Nós queremos ser como as nações vizinhas. Observe que no passado eram as nações vizinhas que invejavam o Deus de Israel. Agora é Israel que inveja as nações vizinhas e deseja ter o mesmo rei que as nações vizinhas. E Samuel ainda tenta argumentar e falar: olha, se um rei for posto por aqui, vocês vão ter que cumprir as leis do rei. Vocês vão ter que se subjugar ao homem. Vocês vão ter que prestar adoração ao homem. E Israel está dizendo: não, eu prefiro ser igual às nações vizinhas. Dá-nos um rei, dá-nos um rei. E Samuel está relutante, porque um homem como Samuel, que entende a vontade e o querer de Deus, fala: não é possível. Como que uma nação que viveu tudo que Deus já fez vai querer agora para si um rei como o das nações ímpias? E aí Samuel vai relutar e Deus fala assim: não, Samuel, vai lá, se é rei que eles querem, é rei que nós vamos dar.
E nós conhecemos bem a história. Saul começa a reinar sobre o povo de Israel. E o que eu acho interessante, que independente da circunstância com que Saul começa a reinar, ainda assim é uma vontade de Deus. Ainda assim é uma vontade permissiva de Deus. 2 anos se passam. Quantos anos? 2 anos se passam. E o coração de Saul se desvia do propósito de Deus. O coração de Saul se desvia dos caminhos de Deus. E no meio desse desvio, Saul começa a fazer aquilo que Deus não se aprova, aquilo que Deus não se agrada. E aí o que acontece? Deus, ele rejeita Saul. Agora observe que é no 2º ano do reinado de Saul que Deus rejeita Saul. Mas Deus ainda permite que ele reine 38 anos. Observe que enquanto Saul está reinando, ele está achando que está debaixo da vontade de Deus. Porque afinal de contas, quem colocou ele ali foi Deus. Ele está achando que mesmo com as atitudes ímpias e pecaminosas dele, Deus está aprovando. E nós precisamos entender que existe uma diferença muito grande entre a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Não é porque você está onde você está que talvez Deus esteja se agradando das tuas atitudes. Você pode estar sentado na cadeira de rei, você pode estar vestindo a roupa de rei, sobre a tua cabeça pode estar a coroa de rei, nas tuas mãos podem estar o cetro de rei, mas se o Deus dos deuses ainda não se agradou, procura consertar o teu caminho, porque isto não é do agrado de Deus. E eu falo isso com muito temor, porque nós temos por hábito achar que se está acontecendo, se está fluindo, é porque Deus está aprovando. A gente tem muito esse hábito de achar que se o povo está dando glória a Deus e o povo está se alegrando, é porque Deus está permitindo. Entenda que tudo isso que acontece é pelo poder do nome, não pelo poder daquilo que você tem, é pelo poder do nome que opera em nós, não por aquilo que nós somos. É o nome que cura, é o nome que salva, é o nome que liberta, é o nome que transporta, mas nunca foi sobre nós, e sim pelo nome. É o nome. Saul vai reinar 38 anos contra o favor de Deus, porque Deus está permitindo. Só que a gente tem que entender que a permissividade de Deus não é uma pegadinha. Deus está permitindo porque Ele quer puxar. Não, é porque sobre Ele ainda existe graça e misericórdia, para que nós possamos reconhecer por onde os nossos passos estão caminhando. Saul vai fazer o que é mal. Deus vai chamar Samuel e vai falar: Samuel, você acha que é mais bonzinho do que eu? Samuel, quem foi que colocou sobre o teu coração misericórdia maior do que a minha, a ponto de achar que o meu julgamento já não é mais aceito, Samuel? Você acha que você pode ser melhor do que eu? Como é que você vai continuar tolerando Saul se eu já rejeitei Samuel? Meu Deus. Samuel, vai lá, Samuel, enche o teu vaso de azeite, Samuel, porque para a missão que você vai fazer, você não pode ir com um vaso vazio. E aqui eu estou pregando para pessoas no início de 2026, que Deus está falando comigo e contigo. Para o que você vai enfrentar em 2026, você não pode ir com o vaso vazio. Samuel, enche o teu vaso, Samuel, porque com quem você vai falar, Samuel? E agora eu começo a profetizar sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. Deus irá promover encontros para pessoas aqui nesta manhã, mas só vai acontecer se tiver com o vaso cheio. Samuel, se tiver com o vaso vazio, Samuel,
conseguir fazer o que eu estou mandando. Rebidaia séria, nome a fácia. Eu sinto Deus aqui. Vaso vazio, Samuel. Saúde esconde e te mata, mas vaso cheio você sacrifica na casa de Jessé. Rebidaia séria, nome a fácia. Vaso vazio, o pessoal vai achar que você é um sacerdote andarilho. Mas vaso cheio você deu outorga para sacrificar na casa de Deus. Eu sinto Deus falando com pessoas aqui nesta manhã. Não vale vaso vazio. Enche, Samuel, enche. Samuel enche, unge Davi. Davi é ungido. E não há nenhum outro rei como Davi na história de Israel. Porque somente quem é levantado debaixo de unção é que compreende a vontade de Deus para reinar o povo de Deus. Quem é levantado na base da amizade não compreende o que é reinar sobre o povo de Deus. Quem é levantado no grupo do WhatsApp não compreende o que é a vontade de Deus. Quem é levantado por política não é reconhecido para governar o povo de Deus. Quem é levantado por unção, sim, sabe o que é pastorear o rei da malhada. Quem é levantado sobre unção, sim, sabe o que é sacrificar um leão e um urso para proteger o que é de Deus. Vai, Samuel, unge Davi. Que em toda a história vocês vão ouvir dizer desse homem que é segundo o meu coração. Davi vai reinar sobre Israel. Davi vai instaurar o reino de Deus sobre Israel. A glória de Deus agora habita no meio do povo de Israel. Agora Israel vai ter um novo rei. Davi vai morrer. Davi vai morrer. Vai chamar Salomão e falar assim: filhão, sê tu homem. Porque ainda que Deus tenha achado graça e misericórdia em mim para reinar sobre o povo, em determinados momentos o meu caráter falhou. Mas se queres ser bem sucedido no seu reinado, admita para si postura de homem. Aprenda a não negociar com Joabe. Aprenda a não fazer alianças escusas fora da vontade de Deus. Mate Joabe. Não deixe com que ele domine a tua mente. Porque quando chegar o momento de tu se posicionar, você terá feito alianças erradas. Salomão vai ouvir a voz do conselho do seu pai. Vai reinar sobre Israel. Vai cometer erros. Mas agora Salomão vai erguer para si, vai erguer para Deus o templo. E com toda a sua suntuosidade, majestade e excelência que Salomão poderia ter construído o templo, ele vai entender que o templo vai se tornar um símbolo magno da glória de Deus. No dia da inauguração do templo, a própria glória de Deus ela vai descer sobre Israel. E Salomão vai entender que com todo aquele investimento, ainda assim seria incapaz de conter a glória de Deus naquele ambiente. Salomão vai entender que com todo aquele empenho na construção do templo, ainda seria impossível ele conter tamanha a glória de Deus sobre Israel. Os relatos vão dizer que a glória era tão grande, que era como que palpável. A presença de Deus ela era tão real, que era como se ela estivesse materializada aos que estavam presentes. Porque quem se dedica a fazer com excelência para Deus, tem a visita constante de Deus. Aquele que se dedica a buscar a presença de Deus tem a companhia contínua de Deus sobre a vida. Aqueles que se dedicam a orar pelas madrugadas buscando a presença de Deus tem a garantia de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. O templo é inaugurado, a glória é descida.
Salomão vai reinar, mas como todo homem falho e pecaminoso, ele vai desviar o seu coração no seu reinado. E por conta das alianças com povos inimigos, por conta de casamentos errados, por conta de enlaces políticos sem a direção de Deus, Salomão agora vai proporcionar a divisão do povo que antes era conhecido como povo de Deus. E por que eu digo antes? Porque Deus nunca é conhecido na divisão. Por que eu digo antes? Porque Deus nunca é conhecido na separação. Deus nunca é conhecido na desunião. Deus ele é conhecido na unidade. Deus ele é conhecido na união. Deus ele é conhecido na perseverança. Agora o povo de Deus, aquele que ele separou, aquele que ele conduziu no deserto, aquele que ele matou e destroçou os adversários por ser propriedade, esse povo agora vai estar dividido. Agora esse povo vai estar dividido em 10 tribos do norte e 10 tribos do sul e 2 tribos do sul. E como está dividido, não foi isso que eu planejei para o meu povo. E a gente precisa entender que tem determinados momentos da nossa vida em que nós estamos em situações que não foi aquela que Deus planejou para a nossa vida. Provavelmente por decisões equivocadas que nós tomamos. Provavelmente por alianças erradas que nós fizemos. Provavelmente por decisões equivocadas. Eu não sei por que eu estou aqui nesse caminho. Mas Deus está falando conosco. Cuidado com as alianças que nós andamos fazendo. Cuidado com quem nós estamos compartilhando as nossas intimidades. Porque nós acabamos ficando por vulneráveis e presas dos nossos adversários. Salomão vai abrir o palácio e vai mostrar a sua riqueza, a sua glória, tudo aquilo que Deus havia dado a ele. E isso vai promover um cerceamento dentro do teu reino. O povo agora está dividido. Está dividido debaixo do erro, mas ainda é povo de Deus. Deus agora vai permitir que homens ímpios governem sobre o seu povo. Porque coisa interessante é a pedagogia de Jeová sobre as nossas vidas. Se existe algo que nós teremos a eternidade para perguntar ao Papai do Céu, é Deus, que pedagogia é essa que tu se formou para me ensinar? Como é que tu usa o sofrimento para eu aprender? Como é que tu usa o meu adversário para me fazer orar? Como é que tu usa esse vento para me fazer mais crente? O povo agora vai ser governado por pessoas ímpias. Mas não é povo de Deus? É. Mas quando a nossa identidade fica confusa, Papai do Céu ele vai permitir algumas lições na vida para a gente lembrar quem nós somos, para nós lembrarmos quem é o nosso Deus, para nós lembrarmos quem é o nosso Senhor. Agora sobre Judá, Deus vai permitir homens como Roboão, que no início do seu reinado ele vai abandonar a lei do Senhor. Deus vai permitir que Abias continue pelo mesmo caminho pecaminoso do seu pai. Asa até vai começar bem, mas depois vai se desviar. Josafá, ele vem com a proposta boa de aliança com Deus. Mas depois que a gente passa da luta, a gente esquece que foi o Deus Todo-Poderoso que nos deu a vitória. E Josafá também vai cometer erro. E Judá vai sendo governada por homens ímpios. Homens que até começam bem, mas depois se desviam. Homens que têm até uma boa proposta no coração, mas depois de um tempo
acha que tudo acontece por causa deles. Homens que têm até uma boa intenção no coração, mas acham que quando pregam, o poder cai por causa da boca deles. Homens que têm até uma boa entonação, mas que quando cantam, acham que a glória desce por causa da afinação deles. Homens que têm até um bom vernáculo, mas que quando pregam, acham que a vida é salva pela pregação deles. Só que eu louvo a Deus, que mesmo a uma sequência de homens vulneráveis, uma sequência de homens seduzidos, enganados, Deus vai levantar Josias. Josias, ele vai começar a reinar com pouco tempo de idade. Josias, ele é novo, mas ele dá ouvidos à voz dos seus pais. E quando o texto menciona a expressão pai, da mesma origem do hebraico Abba, traz a ideia de ancestralidade. Eu quero que os irmãos compreendam que se Josias olhar para a sua genealogia, provavelmente as referências não eram positivas, porque a sequência dos reis que vieram até eles são sequências pecaminosas, são sequências de pessoas que vacilaram. Só que quando Josias se assenta no trono, ele observa que o Deus dos seus pais, tudo aquilo que eles fizeram no passado, Josias, ele vai compreender que ele só chegou aonde ele chegou porque sobre aquele povo existe uma palavra. Não foi pelas decisões erradas dos seus anteriores, não foi pelas decisões e alianças erradas dos seus anteriores. Josias só está sentado onde ele está sentado porque o Deus que falou a palavra permaneceu velando a palavra até a vida dele. Eu quero fazer você entender algo de Deus neste início de tarde. Você só está aonde você está, não foi por conta do erro do seu pai, não foi por conta do erro da tua mãe, não foi por conta da falha da tua avó, do teu avô, dos teus antepassados, mas você está exatamente aonde Deus planejou para que você estivesse, para que você compreendesse neste momento que sobre a tua vida existe uma palavra, e que independente das lutas e das guerras que o teu adversário tenha tramado contra a tua vida, em todas essas batalhas o Deus Todo-Poderoso permaneceu velando pela palavra e dando vitória sobre a tua vida. Afinal de contas, se fosse pela vontade do teu adversário, você não estaria aqui. Você só está porque a palavra está sobre a tua vida. Se fosse pela vontade do teu adversário, você já teria abandonado tudo. Vamos ser sinceros? Oportunidade e motivo é o que não falta. E detalhe, a gente usa até a Bíblia ao nosso favor, mas eu tenho livre-arbítrio. É ou não é? Oportunidade é o que não falta. Motivo? Motivo. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente fala assim: não é possível. Não é possível. Como é que eu estou aonde eu estou depois de ter passado por tudo que eu passei? Depois de ter ouvido tudo que eu ouvi?
de ter vivido tudo que eu vivi. Ah, não, Deus. Não foi feito para isso, não. Só que aí Deus marca um encontro conosco nesta tarde. E fala, filho, lembra de quem fez a palavra, a promessa? Lembra de quem fez a promessa? Lembra de quem prometeu? Lembra de quem lançou? Lembra de quem disse que faria? Pois bem, filho, eu ainda permaneço lado a lado com a palavra. A tempestade veio, mas eu estava do lado. A guerra veio, mas eu estava do lado. O inimigo se levantou, mas eu estava do lado. A afronta veio, mas eu estava do lado e eu ouvi. Ele é a seta da saia. A acusação veio, mas eu estava do lado. A reunião veio, mas eu estava do lado. A proposta veio, mas eu estava do lado. O convite veio, mas eu estava do lado. Eu sinto Deus falando com pessoas aqui. Ah, Josias, você precisa entender que não foi por causa dos teus antecessores, foi por causa da palavra que eu te coloquei aonde você está, Josias. Que a gente tem por hábito, né? Querer explicação. A gente é ser humano, irmão, vamos ser sinceros, a gente quer explicação. A gente senta, dobra o joelho e fala, Senhor, explica. Pois bem, Deus está te dando a resposta agora. Foi por causa da palavra que você está aqui nessa manhã. Josias vai analisar e vai ver de todas as atitudes pecaminosas dos meus antepassados, de todas as alianças com os ímpios que os meus antecessores fizeram, com todos os cultos pagãos que os meus antecessores fizeram, o templo, ele não foi destruído. O templo não foi destruído. Observe que a estratégia de Satanás aqui, nesse contexto histórico, e eu quero que você se insira nesse momento, é que quem inaugura o templo é Salomão. A glória de Deus desce, fica ilimitada, e os próximos reis, dentro das suas atitudes equivocadas, vão agora utilizar o templo que antes foi para a glória de Deus, para fazer cultos pagãos, para prestar cultos idólatras. O templo está lá, mas a sua proposta já não é mais a mesma. O adversário queria até destruir, mas quem um dia já recebeu a glória de Deus não pode ser destruída por projeto de Satanás. Quem um dia já experimentou a presença da glória de Deus não pode ser mais destruída pelas mãos de Satanás. E aí o que Satanás vai fazer? Vai mudar de estratégia. Uma vez que ele sabe que não pode destruir a tua vida e nem a minha, porque nós já sabemos o que é a presença e a glória de Deus, Satanás agora vai trazer um sincretismo religioso para dentro do templo. Vai trazer para dentro do templo o conceito do não tem nada a ver. É templo, mas presta culto a Baal. É templo, mas faz sacrifícios a deuses estranhos.
É templo, mas de vez em quando rola uma musiquinha diferente. É templo. Aí lá no Novo Testamento, Papai do céu vai levantar, apóstolo Paulo, ou vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo, mas de vez em quando Astarote é glorificado. É templo. Quem olha de fora se lembra que quem construiu foi Salomão, mas quem entra pelas portas já não consegue mais reconhecer o ambiente que teve a glória de Deus. É templo. A pintura, a decoração, e agora vai apertar, viu? O vestido, o cabelo, a sandália bonita, é templo. E quem olha de fora até fala, é templo. Mas quando a gente entra, e vai a sede. Quem olha de fora, olha, é templo. A saia de templo, o cabelo de templo, olha línguas estranhas de templo. Mas quando a gente entra para ver por dentro, a adoração a Deus Todo-Poderoso já não é mais a mesma. A glória já não é mais a de Deus. O culto já não é mais prestado para Deus. E Deus nessa manhã está falando conosco. Seja templo por dentro e por fora. É templo por dentro e por fora. Tem que ter aparência de templo e a glória. Tem que ter aparência de templo por fora e a glória por dentro. Tem que ter cara de templo e a glória por dentro. Tem que ter paletó de templo e a presença de Deus por dentro. É templo. É templo. Não basta ter pintura de templo. Não basta ter arquitetura de templo. Tem que ter a mesma presença de Deus do dia que você for inaugurar. Não é fácil. Não é fácil. Josias está sentado na cadeira e ele está vendo, é templo. Mas o que acontece lá dentro não tem nada a ver com o que templo faz. É templo, mas o que rola lá dentro é templo. Mas quando marca um cafezinho em casa não tem nada a ver com isso. É templo, mas quando pega o celular para digitar não tem nada a ver com templo. É templo. E aí Josias fala assim, não é possível. O templo que já experimentou a glória de Deus não pode permanecer desse mesmo jeito. E eu acho interessante aqui que Josias, ele vai começar uma restauração no templo. Pastor João Dário depois me disciplina, agora eu vou começar a pregar. Você que pediu o tempo, falei para você que eu não sei pregar. Josias agora ele vai começar a reforma do templo. Ele vai chamar Ilquias. Ele vai chamar os homens da sua confiança. Porque para reformar templo, você não pode chamar qualquer um. É desse jeito. Para restaurar templo, irmão, você precisa entender aqui que para restaurar templo, não pode ser aquele teu coleguinha do grupo do WhatsApp. Não pode. Ai, pastor, mas eu tenho. Tem. Mas está disposto a restaurar o templo junto com você? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, para restaurar templo, você vai precisar de tempo, você vai precisar de material, você vai precisar de ferramenta, você vai precisar pegar no machado,
Você vai precisar pegar na marreta e quebrar algumas coisas que estão guardadas. Para reformar templo, você vai ter que capinar, fazer calo na mão. Você vai ter que pegar balde de cimento pesado no sol desse, irmão. E aí eu te pergunto, quem está do teu ladinho vai aguentar o trampo, irmão? Josias fala assim, não pode ser qualquer um. Vem. E aí agora Josias começa a restaurar o templo. O templo que agora está manchado por sacrifícios pagãos. Tem sangue dentro do templo, mas não é mais o sangue do Cordeiro Imaculado. É sangue de sacrifício pagão. Tem pintura dentro do templo, mas a pintura não é a mesma pintura que exalta o nome do Deus Yahvé. As janelas que serviam para a entrada da luz agora estão tampadas para simbolizar as trevas que reinam dentro do templo. A limpeza que era feita constantemente dentro do templo deu lugar à sujeira. Porque dentro de um lugar escuro e sujo, a presença do Eterno não habita. E Josias está passando e está vendo que aquilo ali em nada se compara com o ambiente que um dia já teve a glória de Deus. E ele manda arrancar as cortinas. Ele manda arrancar os postes ídolos que foram colocados dentro do templo. Eu sinto muito Deus falando com pessoas aqui nesta manhã. É dia de nós começarmos a fazer uma limpeza, viu? O que Deus vai fazer contigo daqui a pouco é te tornar a habitação da presença dEle. Mas você já vai começando a tirar os postes ídolos. Você quer voltar a ver a glória de Deus na tua vida? Tira. Ó, eu ainda te digo mais, está lá naquele cantinho. Deplacere a double face. Aquele cantinho que você colocou que até o pastor não consegue ver, mas você sabe que está ali. Tira. Sabe aquele que você colocou um paninho por cima? Você colocou um paninho por cima. Ninguém vai ver. Dona de casa gosta de fazer isso, né? Visita inevitável. Aí tocou a campainha, joga o paninho. Assim ela não vai ver. Né? Aí você chega, não repara a bagunça não. Aí o visitante até sabe, né? É bom, não reparar não. Mas a dona de casa sabe onde que a bagunça foi escondida. Você está com esse sorriso bonito para mim e está falando assim, ó, não repara a bagunça não, pastor. Mas você sabe aonde que você jogou o paninho para ninguém ver a sujeirinha que está lá. Você colocou o sorriso. As irmãs mais aprimoradas passou lá, só me quem. E aí passou pelas portas assim, ó. Não repara não, Pai Senhor. Mas quando volta para casa sabe onde que está a bagunça. Quando volta para casa sabe onde que está a sujeira escondida pelo paninho. As tuas lágrimas até conseguem, mas você sabe aonde precisa ser limpo, aonde precisa ser retirado, aonde precisa ser arrancado. E Deus nessa hora está dizendo, tira, porque eu quero derramar
ambiente para papai do céu descer, irmãos, tem que ter limpeza. Estou pregando para pessoas aqui que estão tentando negociar com Deus, viu? Aí vai a resposta de Deus para a tua vida: não. Você não queria ouvir Deus falar? Não. Papai do céu não está te autorizando. Não vai negociar o templo. Vai limpar tudinho. Vai tirar tudinho. Ah, mas Deus, só de vez em quando. A carne é fraca. Jesus, eu sinto muito Deus aqui. Os olhos de vez em quando. Só de vez em quando. Não pode não? Não. Aleluia! Não. Irmãos, eu queria ser Deus para falar mais bonito para você, mas eu não sou. Sou só o porta-voz da voz dele. Não. Não. As cortinas são arrancadas. A sujeira é tirada. Os postes ídolos são removidos. E agora aquilo que era trevas passa a ter a luz. E diante da luz não há quem se esconda. Diante da luz. É por isso que tem muito crente que não gosta de luz. Pronto, tá aí a explicação. Demorei 40 minutos para entender. É por isso que tem muita gente que não gosta. Não. Vem, irmão! Não. Sabe que quando a luz aparecer, irmão, o negócio vai ficar estreito. Versículo de número 18. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias encontrou o livro, tirou os postes ídolos, limpou a casa, tirou a sujeira escondida, arrancou as cortinas que ofuscava a luz. O livro apareceu. E o que é o livro, pastor? É a própria palavra de Deus que estava perdida dentro do templo. É aquela mesma palavra que Deus havia dito lá no início do teu ministério. É aquela mesma palavra que você ouviu quando você era criança. Meu Deus! É aquela mesma palavra que Deus sussurrou no teu ouvido. Mas o tempo foi passando, a disposição para fazer faxina foi diminuindo, e quando você menos percebeu, o templo ficou escuro, sujo e sem a palavra. Só que neste momento Deus está nos convocando de volta a colocarmos a palavra no lugar aonde ela nunca deveria ter. Josias, o livro foi achado, Josias. Pois bem, manda levar, e aqui eu acho lindo, aos que ainda permanecem em Israel. Os irmãos lembram que eu falei que o povo havia sido dividido em dois? 10 tribos do norte e 2 do sul. Josias está reinando sobre as tribos do sul. Josias está reinando sobre Judá. Mas quando o livro ele é encontrado, ele traz de volta a unidade sobre o povo de Israel. Chama as tribos do norte, chama as tribos do sul, e veja se entre elas não existem os remanescentes que possam dizer o que este livro
estará a falar conosco. Quando o livro for encontrado, a unidade volta a reinar. Sabe por que tem muitas igrejas divididas? Porque o livro já não ocupa mais o lugar que era para ser ocupado. Sabe por que tem muitas casas e famílias divididas? Porque o livro ainda não ocupa o lugar que ele deveria permanecer ocupando. Traz de volta o livro para o lugar da onde ele não deveria ter saído, e você verá a unidade sobre Israel. Desce para ver se não há entre as tribos do norte e a tribo do sul algum dos remanescentes para dizer sobre o livro. E aí vou encontrar a irmã Lugar, que era guardiã do guarda-roupa sacerdotal, que foi desprezada durante muito tempo, porque os cultos idólatras já não faziam mais uso das vestes sacerdotais, já não faziam mais uso da liturgia sacerdotal. E ela vai dizer: a palavra é de sentença, mas não sobre a ti, ó rei, que retornou o livro para o lugar dele. A palavra é de sentença, mas não para aqueles que valorizam o lugar do livro. Eu preciso fazer você compreender isso agora. 2026 está só começando. Aleluia! Como diriam os antigos, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas tem uma palavra de Deus sobre as nossas vidas nesse dia. Faça a faxina e traga de volta o livro para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Tenha a bondade, por gentileza, de se colocar de pé. Porque aqui eu paro de pregar e entrego nas mãos de Deus aquilo que Ele precisa fazer nesta manhã. O que Deus vai fazer agora já não depende mais da minha palavra, já não depende mais do meu vernáculo. O que Deus vai começar a fazer agora depende do quanto você entendeu esta palavra e o quanto você precisa que ela seja verdade na tua vida. Eu sei que você não quer que o ano de 2026 seja da mesma forma que foi o ano de 2025. Eu sei que você não quer que o ano de 2025, 2026 aconteça da mesma forma que aconteceu em 2025. Mas o Espírito do Senhor está falando comigo e contigo. Aleluia. A posição depende de você. A palavra, ela permanece no mesmo lugar. Mas para ela ser encontrada, é necessário que você faça o que precisa ser feito. Não coloque a culpa nos que vieram antes de você. Não. Não coloque a culpa no seu pai. Não coloque a culpa no seu esposo. Não. Quem foi chamado para fazer a reforma foi Josias. Não foi Abias, não foi Roboão, não foi Joás, foi você. E até quando você vai continuar colocando a culpa neles?
é você. Você que sabe o que é sentir a presença de Deus, o que é ouvir Deus te levantar pela madrugada para te revelar segredos que Ele só revelava a você. Você que sabe que Deus falava nos negócios com você, que só você entendia, lembra? Anassabiantou prefácio. E você estava falando para Deus: Deus, eu não consigo mais por causa deles. E Deus está falando: é com você. Eita! Pastor Alice, me ajuda, por favor. Eu já não sei cantar. Rouco então, minha filha, os irmãos vão querer ir embora antes da bênção apostólica. Você conhece aquele louvor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. Se a senhora conseguir, senão a gente vai com tua voz. Você entendeu que a posição depende de você? Sim ou não? Então toma uma decisão nesta hora e vem aqui na frente e apresenta para Deus as tuas limitações e fala: Deus, se o Senhor não me ajudar, a palavra vai continuar adormecida, mas eu quero voltar a sentir a tua presença como foi nos dias passados. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. É você que precisa. Você não vai depositar essa culpa em ninguém, é você. É tempo e precisa ser tempo. É tempo e precisa ter presença que só o tempo carrega. Não precisa mais ter só aparência. É tempo e precisa carregar a glória. É noite que Deus, é manhã que Deus vai começar a restauração. Deus nessa tarde começa a restauração.